Tempo de trabalho rural. Muitas dúvidas surgiram com a reforma da Previdência. Se você ficou curioso, me acompanhe aqui para saber se ainda pode utilizar esse tempo para aumentar o valor do seu salário ou conseguir mais tempo aí para conseguir ter acesso, para conseguir chegar à sua aposentadoria. Vou pedir que você já compartilhe esse vídeo nas redes sociais, pelo Facebook, pelo WhatsApp. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita a oportunidade, se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro das principais notícias e informações. Hoje é segunda-feira, dia 19 de outubro de 2020. Se ainda não fomos apresentados, eu sou Osias Júnior. Sejam bem-vindos, esse é o canal Drone Diário. E ao contrário do que muitas pessoas imaginam, mesmo depois da reforma da Previdência de 2019, ainda é possível averbar o tempo que você trabalhou na roça, ou seja, o tempo exercido na atividade rural, e converter esse tempo em atividade especial, seja insalubre ou perigosa. Esse tempo pode ser convertido em tempo comum para aumentar o seu tempo de contribuição e também o valor da sua aposentadoria. A atividade especial somente poderá ser convertida, no entanto, até o dia 12 de novembro de 2019, data da publicação da emenda, que o segurado que continuou trabalhando aí depois disso, ou seja, depois da reforma da Previdência, nesse caso, a lei ela é vigente à época do serviço prestado. Resumindo, esse tempo de trabalho rural ainda pode ser convertido para que você tenha acesso a uma atividade especial para se transformar em tempo comum, mas somente até o dia 12 de novembro de 2019. Depois, a lei mudou. O cálculo dessa conversão do tempo de atividade especial em tempo comum corresponde a uma multiplicação do tempo da atividade de 1,2 para mulheres, 1,4 para os homens, que pode chegar aí a uma ajuda de 20% até 40% do aumento do seu tempo de contribuição. É uma conta que pode ser feita pelo escritório de contabilidade que você conhece ou pelo escritório de advocacia que você pode estar procurando. Para a atividade rural é importante destacar que só é reconhecida sem a necessidade de recolhimento de contribuição, ou seja, a atividade rural só é reconhecida sem você precisar pagar o INSS quando realizada em regime familiar, ou seja, somente quando a família trabalhava para conseguir o sustento, ou o empregado rural sem registro em carteira de trabalho, sem registro na sua CTPS, anterior a 31 de outubro de 1991, quando mudou a lei novamente, ou seja, depois, a partir de novembro de 1991, já existe a necessidade de se pagar pelo trabalho rural. Após essa data, é necessário a indenização das contribuições para fim de reconhecimento do trabalho rural como tempo de contribuição e carência, ainda que ela não tenha sido realizada em regime de economia familiar ou qualquer outra maneira, parceria, arrendamento, empregado rural, proprietário rural. Depois de novembro de 91, se você trabalhou sem pagar o INSS e quer esse tempo, vai ter que pagar por esse tempo. Não existe uma idade mínima para o exercício da soma do trabalho rural na aposentadoria. Tudo vai depender aí das provas materiais, ou seja, documentação que você tenha, documentos do seu histórico escolar, algum comprovante de renda da época, de endereço da atividade rural. Às vezes você ficou internado em alguma instituição porque teve um bebê, fez alguma cirurgia. A carteirinha lá do posto de saúde que comprove a sua atividade rural. Às vezes você tira uma nota fiscal da época ou contratos de parceria. Ou seja, tudo isso, a documentação é utilizada e é ajudada por testemunhas. Somente a documentação ela é válida. Apenas a testemunha não é válida. A testemunha só é válida acompanhada de documentação. Não existe uma idade mínima para a aposentadoria rural. Tudo vai depender, então, das suas provas materiais, que são esses documentos, acompanhado aqui de testemunhas do trabalho que você exerceu. A lei diz que você pode averbar esse tempo desde os 9, 10, 12 anos de idade.
Geralmente são a partir dos 12 anos de idade que é contado. A utilização do tempo rural trabalhado anterior a 1991, bem como a conversão do período trabalhado em atividade especial em comum, pode gerar a concessão de aposentadoria pelas regras anteriores à reforma da Previdência. A averbação do período rural trabalhado não reduz o valor da aposentadoria, pois nenhum valor será incluído em média dos salários de contribuição. A renda mensal inicial que você vai receber inicialmente, ou seja, a renda inicial da sua aposentadoria, pelas regras anteriores da reforma da Previdência, por tempo base aí de média dos 80% das melhores contribuições até 1994, ou seja, 20% que você ganhava mais baixo pode ser excluído desse cálculo até a data do requerimento do benefício. Assim, os valores recebidos dos salários de contribuição anteriores a essa data, julho de 94, não entram no cálculo da aposentadoria. Ou seja, como, por regra, quando você pega a aposentadoria, você quer utilizar um tempo rural, naquela época você ganhava menos, você ganhava em torno de um salário mínimo, isso não pode prejudicar no cálculo se você ganha mais hoje, porque não entra no cálculo, porque é anterior a 1994 com a mudança da lei. Ainda a utilização do tempo de trabalho da zona rural anterior a 91 possibilita a concessão do adiantamento da aposentadoria por tempo de contribuição com a ampliação das regras de transição mais benéfica aí para o segurado atingido pela reforma. Mesmo o pensamento reflete na conversão do tempo especial em comum. Tal conversão adianta a data de conversão da aposentadoria, ou seja, se você utilizar esse tempo, pode completar o tempo que faltava para conseguir a aposentadoria por tempo de serviço que ainda existe, mas que vem aumentando de acordo com as regras de mudança. E você também pode utilizar, se já tiver a idade necessária, para conseguir a sua aposentadoria por idade. Ressalva-se a importância de conversar com um profissional especializado em direito para informar de todas as atividades já realizadas, mesmo quando criança, adolescente, mesmo não tendo pago o INSS, a fim de receber para poder completar aí o seu tempo concreto, essa possibilidade de obtenção aí da aposentadoria melhor, ou seja, você conseguir um tempo a mais para conseguir sua aposentadoria ou mesmo já conseguir o seu benefício de aposentadoria. Converse com um advogado para ver se você tem acesso a esse benefício de poder averbar o seu tempo rural, o tempo que você trabalhou quando era criança, adolescente, jovem, para você poder aumentar o seu tempo de contribuição sem prejudicar o seu salário, quanto você ganha hoje, pode ficar tranquilo, é contado apenas o tempo de trabalho, lembrando que não é necessário pagar o INSS se esse tempo for anterior a 1991, só que é necessário você ter documentações da época. Apenas testemunha não vale. Muitas pessoas me perguntam e dizem, olha, eu trabalhei quando criança. É necessário pelo menos um início de prova material. Uma certidão de nascimento, que você coloca, tem, por exemplo, um filho, e coloca lá, tem a sua atividade. Trabalhador rural, rurícola, né? Então, às vezes, você tem um comércio onde você comprava, que tem lá, vamos dizer assim, se você for até a Receita Federal, pode existir uma documentação que prova que sua família era rurícola, rural, naquela época. Às vezes, no próprio sindicato rural do seu pai, você era colocado como dependente lá do sindicato rural. Ou seja, existem muitas documentações. Só toma cuidado na hora de procurar um sindicato rural, por exemplo, que eles podem enfiar em vocês aí averbações de terras lá que existem, que você fala, eu trabalhei em tal fazenda, coloca que você trabalhou naquela fazenda, mas você não tem nenhum vínculo, não prova nada. Você tem que ter um contrato de prestação de serviço, arrendamento, pode ser em nome dos seus pais, né? Contrato de compra e venda, não pode ter empregados, não pode ter uma terra grande aí. Então, portanto, existem limitações. Procura um advogado para saber sobre essas informações, mas apenas testemunha não vale. Muitas pessoas acreditam que apenas a prova testemunhal é válida. Tem que haver pelo menos um papelzinho que comprova a sua atividade rural naquela época. Seja uma nota, como eu disse, às vezes uma ficha de posto de saúde, ou mesmo o seu histórico escolar, lá mostrando o seu endereço
lá onde você morava naquela época, prestava atividades, né, rurais junto à família, tem que ser apenas pessoas que trabalhavam em família para ganhar o seu sustento. Vou ficando por aqui, espero ter ajudado. Então não acabou, você ainda pode utilizar esse recurso, mas não apenas com testemunhas, utilizando algum tipo de prova. Procure um advogado para maiores orientações, se você ainda tiver dúvida. Essa matéria que eu li para vocês, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo para vocês. Forte abraço a todos, muito obrigado a todos que deixam comentários aqui no canal. Meu muito obrigado a todos que me acompanham, independente do assunto. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa segunda-feira, hoje 19 de outubro de 2020. Dúvidas? Deixa aqui nos comentários a fonte desse vídeo. Vou deixar aqui na descrição para você poder ler também. Até o próximo vídeo.